Então vai, anotem aí. Aula 6, suspensão condicional da pena. Sim. Em suma, o que é o Instituto da Suspensão Condicional da Pena? Vou fazer um aparato geral para depois conceituar e colocar os requisitos e tudo mais. No suspensão condicional da pena, preenchido alguns requisitos, o juiz pode deixar suspensa, né, a pena do condenado de 2 a 4 anos, e nesse tempo, nesse período de prova que é chamado, o condenado precisa cumprir algumas condições. Cumpridas essas condições, ao final extingue-se a pena. Então, imagine que o José foi condenado a pena de 2 anos. Ele cumpre os requisitos legais, o juiz analisa ali na sentença já que ele tem todos os requisitos que permitem a suspensão condicional da pena. Então, o juiz já aplica a suspensão condicional da pena. O juiz faz audiência admonitória, né, e oferece para o José a suspensão condicional da pena. Olha, José, a sua pena vai ficar suspensa, vamos colocar que ele coloca lá por 2 anos. Por 2 anos. Nesses 2 anos, você não vai precisar ir para casa de albergado, ou ir para a colônia agrícola, ou ir para penitenciária, depende qual regime, né, for cabível ao caso. Geralmente 2 anos, vamos colocar aí que é regime primário, seria a casa de albergado. Olha, você não vai precisar ir na casa de albergado, você vai ficar com a pena suspensa, tá? Mas você vai ter que cumprir esse requisito e esse requisito. Se durante esses 2 anos você cumprir tudo, não tiver revogada essa suspensão condicional da pena, ao final sua pena vai ser extinta. Certo? Aí o José vai falar, eu aceito. E esse é o instituto, em suma, né, da suspensão condicional da pena. Vou colocar um Word em branco aqui, só que eu só vou colocar os pontos principais, tá, gente? Eu vou colocando assim só o título e vocês vão... Daí eu vou falando para vocês o conceito, enfim, vou ditando. Aí no meu eu coloco só os pontos principais. Estão vendo meu Word? Tá, tchau, vai com Deus. Estão vendo meu Word? Sim. Então vamos lá. Artigo 77 do Código Penal e também tem previsão no 156 da LEP. Beleza? Vamos conceituar, então, a nossa suspensão condicional da pena. Anotem aí. O Instituto da Suspensão Condicional da Pena o Instituto da Suspensão Condicional da Pena permite a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, permite a suspensão condicional da pena privativa de liberdade
vírgula, submetendo o condenado, submetendo o condenado, vírgula, durante o período de prova, durante o período de prova, vírgula, ao cumprimento de condições fixadas, ao cumprimento de condições fixadas judicialmente. Ponto. Faça uma observação aí. Trata-se de verdadeira medida descarcerizadora. Trata-se de verdadeira medida descarcerizadora. Joia, a gente viu o conceito. Mas quem tem direito a este benefício? Quais são os requisitos para adquirir aí os benefícios da condição da suspensão condicional da pena? Desculpa. É que também existe um direito chamado suspensão condicional do processo, mas a gente está falando da suspensão condicional da pena. Quais são os requisitos? Prof, de medida descarcerizadora, Tainá. Tá falhando a voz ainda, tá? Tá? Ué. Tá melhorando? Melhorou agora que eu coloquei para carregar ou ainda continua? Se começar a falhar novamente, vocês me avisem. Parece que continua. Deixa eu colocar o fone para ver se melhora. Só um minuto. Gente, não tá, eu não tô com fone aqui, mas dá para eu trocar de computador. Melhor, né? Se tá falhando. Então tá. Vou dar um pause aqui e vou abrir lá no outro computador, tá bem? Aí vocês pedem para participar novamente.
Peraí. Gente, melhorou meu áudio? Sim? Então vamos lá. Se começar a falhar de novo, vocês me avisam, tá? Vocês viram então o conceito de sursis, agora vamos ver os requisitos. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vou colocar para apresentar. Vamos lá então. Os requisitos do sursis está previsto lá no artigo 77 do Código Penal. E ele se distingue em requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Vamos primeiro falar dos requisitos subjetivos. Desculpa, objetivos. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá. Vamos primeiro falar dos objetivos. Os requisitos objetivos, na verdade, eles são o seguinte: qual pena, a natureza da pena, no primeiro momento, e no segundo momento, a quantidade de pena aplicada. Então, você pode colocar aí que o requisito número 1 é a condenação à pena privativa de liberdade. Ou seja, só vai ter possibilidade de suspender a pena se for uma pena privativa de liberdade. Eu não vou suspender uma pena de multa, entendeu? Ou de prestação pecuniária. Não, uma pena privativa de liberdade. Então, ela pode ser ou de detenção, ou de reclusão, ou até de prisão simples. Mas o primeiro requisito é que seja pena privativa de liberdade. Beleza. O segundo requisito é a quantidade da pena. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem aí, enquanto eu admito a Adriana. O segundo requisito, então, é a quantidade da pena. Beleza, tem que ser uma pena privativa de liberdade. Mas qual pena privativa de liberdade? Quanto essa pena? Anotem aí. Pena não superior a 2 anos. Então, coloquem aí. Pena máxima, né? Não superior a 2 anos. Ora, o meu cliente foi condenado aí a pena de 2 anos de detenção. Por enquanto, ele preenche o requisito objetivo, né? Esse primeiro requisito objetivo ele preenche. Vamos ver os demais. Uma observação aqui a gente tem as exceções, tá? A regra é que a pena máxima não seja superior a 2 anos, mas a gente tem 2 exceções. O chamado sursis etário, que é o sursis quanto à idade, e o sursis humanitário, que é para condenados com problemas de saúde. Então, coloquem assim,
observações. Não, vamos colocar assim, exceções. Temos, então, o sursis etário. O que é o sursis etário? Para condenado maior de 70 anos. Ou ao tempo da sentença ou ao tempo do acórdão, né? O que é o acórdão? É a decisão do juiz de segundo grau, de grau superior, né? Então, veja bem, se no dia da sentença, se na data da sentença, o condenado é maior de 70 anos, ele faz jus ao sursis etário, né? Se ele preencher os demais requisitos. Que o sursis etário será pena não superior a 4 anos. E o sursis humanitário? Se ele tiver com problemas de saúde, também, pena não superior a 4 anos. Então, vamos lá. Sursis etário. Pode ser deferido ao condenado maior de 70 anos na data, no tempo, né, na data da sentença. Ou do acórdão. É assim, é a decisão de segundo grau, certo? E o sursis, chamado sursis humanitário. Destinado ao condenado com problemas de saúde. Certo? E qual vai ser aqui, então, o requisito para eles? A pena máxima, não superior a 4 anos. Então, para eles, tem uma pena maior aí, né? Pena máxima não superior a 4 anos. Beleza? E ainda a gente tem uma terceira exceção, que são os condenados pelos crimes ambientais. Os crimes ambientais estão lá na Lei 9.605, desculpa, de 98. Então, para os condenados aos crimes ambientais, também tem uma permissão maior. Permite a suspensão condicional da pena por condenação não superior a 3 anos. Então, anotem aí. Condenação não superior a 3 anos. Essas são as 3 exceções, beleza? Aí vamos para o outro requisito. Requisito de natureza objetiva também. Gente, deixa eu abrir o Meet aqui, que quando eu tô com as telas abertas eu não consigo. Estão entendendo? Estão entendendo? Estão me ouvindo bem? Estou muito rápida, tá tranquilo? Então, vamos continuar. O terceiro requisito de natureza objetiva também está lá no artigo 77, inciso 3, que é que não seja indicada ou cabível naquela situação a substituição da pena por restritiva de direitos. A gente viu que tem a pena restritiva de direitos, que ela é uma pena residual. Ela é substitutiva, né? Primeiro aplica uma pena privativa de liberdade, logo em seguida o juiz substitui de acordo com o artigo 44, né? Quando previsto aqueles requisitos, quando existem aqueles requisitos no caso concreto, o juiz vai e aplica o artigo 44 e substitui a pena por uma ou por 2 restritivas de direitos. A gente já viu. E um dos requisitos da suspensão condicional da pena é que não seja indicada a substituição da pena. Porque se for indicada a substituição da pena, que seja aplicada a ela, então. Por quê? Porque ela seria mais benéfica do que essa substituição da pena, do que essa suspensão da pena. Então, o terceiro requisito é que não seja, né, indicada
ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que a gente já estudou, né? Previstas lá no artigo 44 do Código Penal. Então, gente, quando a gente vê esse terceiro requisito, a gente entende que a suspensão condicional da pena tem uma natureza residual. Por quê? Porque ela somente será aplicada quando não couber a suspensão condicional, a substituição por pena restritiva de direitos. Vamos anotar isso, então? Coloquem assim. Nota-se aqui o caráter residual do sursis da pena, vírgula, pois somente é aplicável quando não cabível a substituição. Gente, agora vamos analisar os requisitos da substituição e os requisitos da suspensão, para a gente entender quando pode ser aplicado a substituição e não a suspensão. Vamos analisar. Terminem de anotar aí com calma. Eu tiro a Ingrid, a Tainá, aliás, como é a única que fica com a câmera ligada, então enquanto ela está escrevendo, eu espero. Tiro ela como parâmetro. Vejam lá, ó, a substituição da pena que a gente já estudou, privativa de liberdade por restritiva de direitos, está lá no 44. Então, vamos lá no 44. Ó, quando será cabível? Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é um requisito lá do 44. O réu não for reincidente em crime doloso. 3, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta e a personalidade seja suficiente, tá? Então, vamos lá para o 77. Vamos ver quando não vai caber o 44 e quando vai caber o 77. Vamos lá para o 77. Vamos ver quem vai pegar essa aí. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, a gente também tem esse requisito aqui que a gente já vai ver. Também tem o requisito da culpabilidade, antecedentes, tal. E o terceiro requisito, não seja indicada ou cabível a substituição prevista do artigo 44 deste artigo. Então, gente, anotem aí. Quando que cabe um e não cabe outro? Coloquem assim. Assim, subsistirá o sursis basicamente nas situações, deixa eu ver quem entrou aqui. Nas situações em que não implementados os requisitos para a substituição, da pena. Está lá no 44. Vírgula. Por exemplo, a circunstância
de ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, vírgula, situação esta que impede a aplicação da pena alternativa, assim, a aplicação da substituição, para vocês entenderem melhor, porém, não impede o sursis da pena. Entenderam? Então, ó, o sursis da pena só vai ser cabível quando não for cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ora, mas analisando um e outro artigo, quando vai ser cabível o 77 que não o 44? Quando o crime for, por exemplo, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Por quê? Porque o 44 diz que não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza. Aí a gente vai para o 77. O 77 não tem isso como requisito. Então, aplica-se sim a suspensão, ainda que o crime tenha sido cometido por violência, com violência ou grave ameaça. Entenderam? Certo? Então, só uma observação, ó. Então, um dos requisitos do 77 é que não seja aplicada a substituição. Isso. Ah, e quando não vai poder ser aplicada a substituição e vai poder ser aplicado o 77? Como exemplo, quando o crime foi cometido com violência ou grave ameaça. Fechou. Beleza? Vamos para o nosso próximo requisito. Agora a gente vai entrar nos requisitos subjetivos. Então, a gente fecha os requisitos objetivos aqui, ó. Vamos lá. Condenação à pena privativa de liberdade não superior a 2 anos e que não seja indicada aí a substituição. Então, a gente já tem aqui 3. 1, 2, 3. Aí vamos para a letra B, requisitos subjetivos. Letra B, requisitos subjetivos. São 2 requisitos subjetivos. Então, ponto. Que o réu não seja reincidente em crime doloso, tá? Então, reincidente em crime doloso não pode aplicar a suspensão condicional da pena. Então, o primeiro requisito é que o réu não seja reincidente em crime doloso. Ok. Aí, como toda regra tem a sua exceção, já vamos anotar a exceção. Então, o réu não seja reincidente em crime doloso é a regra. E a exceção? A exceção, gente, está lá no parágrafo 1º do 77, que diz que é possível o sursis ao reincidente em crime doloso quando aplicado contra ele somente a pena de multa, certo? Por exemplo, a ameaça é um crime doloso, não pune a ameaça culposa. Se vocês forem lá no 147, é possível aplicar uma pena de detenção ou multa. Então, imagine que naquele caso concreto aplica só a pena de multa. Cabe a substituição da pena? Não, porque é um crime praticado com ameaça. Então, vamos lá para o 77. O réu é reincidente em crime doloso? É. Por quê? Porque a ameaça é um crime doloso. Porém, a pena dele foi somente a pena de multa. Ah, então cabe dentro dessa exceção aqui. Então, coloquem assim.
Exceção. Artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal. Permite o deferimento... Não, vamos colocar assim. É possível... o sursis ao condenado, ao reincidente em crime doloso, vírgula, quando na condenação anterior tiver sido aplicada exclusivamente pena de multa, certo? E coadunando com esse entendimento, a gente tem aí a súmula 499 do STF. Anotem ela aí, súmula 499 STF. A súmula 499 do STF diz o seguinte: não obsta a concessão do sursis, condenação anterior à pena de multa, certo? É com base nessa súmula aí que a gente tem essa exceção. Beleza. Pergunta-se, Adriana, a condenação anterior, ou seja, a reincidência em crime culposo, obsta, ou seja, impede a aplicação do sursis? O que você acha, Adriana? Não acha nada? A Adriana saiu até. Custou, saiu. Bruna, o que você acha, Bruna? A gente viu que um requisito é o réu não ser reincidente em crime doloso. E se ele for reincidente em crime culposo? Você acha que é possível a aplicação do sursis ou não? Eu acredito que sim. Justamente porque o código só fala em reincidência em crime doloso. Então, por exclusão, a gente já entende que é possível, sim, a reincidência em crime culposo. Vamos fazer essa observação, então? Muito obrigada, Bruna. OBS. Por exclusão, a reincidência em crime culposo não obsta por exclusão, vírgula. A reincidência em crime culposo não obsta, não impede, né, a concessão do sursis. Beleza. E a condenação por contravenção penal? Condenação anterior por contravenção penal. O que vocês acham? Vou escolher aqui alguém para me responder. Fábio Santos. Tá aí, Fábio? O artigo diz que o reincidente crime doloso não pode, por exclusão, a Bruna viu que o reincidente inculposo pode, e o reincidente em contravenção penal. O que você acha, Fábio? O Fábio não acha nada, gente. Vamos para outra, então. Aline. O que você acha, Aline? Gente, tá todo mundo assistindo a novela das 7, ninguém tá na minha aula. William, responde, William. Você que conversou comigo aí, não me deixou no vácuo. Responde, William. O que você acha? Vamos lá. Vou colocar aqui com a resposta do William.
a reincidência, melhor, a condenação anterior, né? A prática de contravenção penal impede ou não impede o sursis? Não impede a concessão do sursis. O William também me deixou no vácuo, mas eu entendi que ele queria dizer que não impedia, então eu coloquei aqui. Tá? Então, reincidente crime doloso impede o sursis, em crime culposo e em contravenção, não. Vamos lá. Segundo e último requisito subjetivo, de natureza subjetiva. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, vírgula, bem como os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a concessão do benefício. Então, esse aqui é um requisito bem subjetivo mesmo, né? O juiz vai analisar a culpabilidade do réu, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, os motivos e circunstâncias do crime, vai ver se é aplicável ali, se vai ter êxito, né? A concessão do benefício, certo? Então, esses são os requisitos. Chegou o juiz, viu que o agente tem uma condenação à pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, que não é cabível ao caso concreto a substituição da pena, que o réu não é reincidente em crime doloso e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime autorizam o benefício, o juiz, então, poderá aplicar naquele caso concreto o benefício da suspensão condicional da pena. Perfeito? Joia, então. Agora, a gente vai ver... Deixa eu ver aqui. Respondi. Mas pode ter 2 condenações simultâneas, enquanto existe uma, ter mais uma? É assim, ó. Se for reincidente em crime doloso, não pode. O que é a reincidência, gente? Reincidência, como é verificada a reincidência? Se na data do fato já tem uma condenação anterior transitada em julgado. Se na data do fato, por exemplo, aconteceu um furto no dia 8 de setembro de 2020, se nessa data já tiver aí uma condenação transitada em julgada por crime doloso, aí não pode, aí se verifica a reincidência, entendeu? Agora, se tiver 2 de multa, 2 de contravenção penal, não tem problema. O que fala é que não pode ser reincidente em crime doloso. E para verificar a reincidência é isso. Você tem que ver se na data do fato já tem sentença penal condenatória transitada em julgado. Respondi sua pergunta. Só não pode ser hediondo. Os crimes hediondos, eles são crimes dolosos, né? Então, não cabe também. Não caberá, porque você vai ser reincidente em crime doloso. Existe um prazo, por exemplo, para ter novamente uma condenação? Como assim, Sérgio? Ah, tá. William, se eles tiverem sursis, nós vamos ver Ah, tá, já expliquei na residência, beleza. Nós vamos ver as causas da revogação do sursis. Tudo bem? Daí vou responder sua pergunta, William.
Vamos lá, então. Agora, as espécies de sursis. Deixa eu ver que ponto que eu tô aqui. Requisitos, agora espécies. Nós temos duas espécies de sursis. O sursis simples e o sursis especial. Então, vamos lá. Sursis simples. E 2, o sursis especial. E quando a gente vai verificar um ou outro. Quem pode ler para mim, por favor, o artigo 78 e parágrafos? 78 e parágrafos. Tainá, se você tiver no jeito aí, puder ler para mim, por favor. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Pode continuar. Primeiro, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, artigo 46, ou submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. Segundo, se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. A. Proibição de frequentar determinados lugares. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Joia, muito obrigada. Então, aqui, gente, no 78, estão as condições em que ele vai ter que cumprir. Então, vamos lá. O juiz analisou na sentença que é cabível o sursis naquele caso concreto. Olha, então você vai ficar de 2 a 4 anos cumprindo determinadas condições. Quais? As previstas no artigo 78. Se o sursis for o simples, são determinadas condições. Se for o especial, são outras condições. Então, coloquem assim. Sursis simples. É permitido se o condenado injustificadamente não houver reparado o dano ou quando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe forem favoráveis. Nesse caso, então, o juiz vai ter que impor no primeiro ano duas condições. Ou prestar serviço à comunidade ou limitação do final de semana. Então, coloquem assim. Deixa eu ver como que eu coloquei. Ponto. 2 pontos, né? Nesse caso, vírgula, impõe-se ao condenado no primeiro ano de período de prova. Então, obrigatoriamente, no primeiro ano de período de prova, ele vai ter que cumprir um desses dois. A prestação de serviços à comunidade ou a limitação do final de semana.
vírgula, a escolha do juiz. Isso, gente, está dizendo o parágrafo 1º do 78, tá? Então, obrigatoriamente, no primeiro ano, ou ele vai ter que prestar serviço, ou ele vai ter que limitar o final de semana. Ou seja, final de semana, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Limitação de final de semana está lá no 48. Vejam lá o 48. Vou ler para vocês rapidinho. A limitação consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Como a gente não tem muitos estabelecimentos, né, nas comarcas adequados, na verdade a limitação de semana acaba sendo assim: finais de semana você tem que ficar em casa, você não pode frequentar bares, nananã, boates, ambientes congêneres, né? E você tem que ficar em casa aos finais de semana. Na prática, acaba sendo isso porque a gente não tem muitos desses lugares, né, para cumprir essa limitação do final de semana. Vamos lá. Sursis especial é concedido ao condenado que tiver reparado o dano, vírgula, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 lhe forem inteiramente favoráveis. Quando isso ocorrer, o que vai acontecer, então? Está lá no parágrafo 2º. Faculta ao juiz substituir a prestação de serviço à comunidade ou a limitação final de semana por outras condições a serem cumpridas no primeiro ano do período. Quais sejam, gente? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. O famoso assinar, vocês já ouviram? Qual que foi a sua pena? Eu tenho que ir no fórum todo mês assinar, ou cada 2 meses assinar. Esse ir ao fórum mensalmente, ou cada 2 meses, cada 3 meses assinar, na verdade é para informar e justificar suas atividades, bem como deixar seu endereço ali, né, sempre atualizado, beleza? Então, vamos anotar. Nesse caso, o juiz pode aplicar, vírgula, no primeiro ano de período de prova, outras condições, vírgula, quais sejam, 2 pontos. Quais sejam, vamos lá, anotem aí. Proibição de frequentar determinados lugares. Vírgula. Exatamente isso, o juiz coloca lá na sentença, ó, você está proibido de frequentar bares, boates, casa de jogos, casa de prostituição e ambientes congêneres. Coloca bem assim. 2. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Terceira possibilidade, comparecimento pessoal e obrigatório
vírgula, mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Ah, professora, a lei fala em mensalmente, você falou que pode ser bimestralmente, trimestralmente? Pode, depender do que o juiz aplicar, porque depois vocês vão ver o 79, que fala assim, ó, a sentença poderá especificar outras condições, certo? Então, gente, essas são as condições. Se o sursis for simples, ou seja, se o sujeito, o agente, né, o condenado, ele não reparou o dano e as condições do 59 não lhe são favoráveis, o juiz, no primeiro ano, tem que aplicar ou a prestação de serviço de comunidade ou a limitação no final de semana. Isso no primeiro período do ano de prova, né? No primeiro ano de período de prova. Agora, se não, ou seja, se ele reparou danos ou ele não conseguiu, né, não tem possibilidade de reparar o dano, não é um crime que dê para reparar o dano, por exemplo, e as circunstâncias são favoráveis, o juiz pode aplicar qualquer uma das previstas no artigo 78, parágrafo 2º, que a gente mencionou aí. E ainda o 79 diz que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Então, pode o juiz, naquele caso concreto, determinar outras condições, tá bom? Então, esse que eu coloquei aí, por exemplo, ao invés de mensalmente, colocar trimestralmente, bimestralmente, é um exemplo típico. Vamos colocar como observação aqui. Observação, artigo 79. Vou ditar para vocês. O juiz poderá... gente, eu tô muito rápida. Vou mais devagar, Roseli, tá bom? Desculpem. É só avisar, gente, que às vezes eu pego no tranco, assim, mas é só avisar que eu vou mais devagar. Então, artigo 79. O juiz poderá especificar outras condições. Vírgula. Desde que adequadas ao fato e a situação pessoal do condenado. Então, imagina, gente, que é uma situação de lesão tal, ou de ameaça. O juiz pode colocar ali como suspensão que a pessoa não pode ir naquele lugar, não pode chegar perto daquela pessoa. Seria tipo, por exemplo, entenderam? São condições que se adequam ao caso. Então, no artigo 79, o juiz poderá especificar outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Essa é a observação número 1. Observação número 2. Esperar a Tainá copiar. Não existe sursis incondicionado. Ou seja, não vai ter uma suspensão em que o juiz vai deixar livre, ó. Sua pena está suspensa, pode fazer o que você quiser, depois você volta aqui daqui 2 anos que eu vou extinguir. Não. Sempre, todo caso, o juiz vai aplicar uma suspensão, umas condições. Beleza? Por isso que é a suspensão condicional da pena. Não existe sursis incondicional. E a observação número 3.
Notem aí primeiro, né? Não existe sursis incondicionado, aí a gente vai para 3. Anotem aí. A suspensão não se estende. Está previsto lá no artigo 80, tá? O sursis ou a suspensão não se estende às penas restritivas de direitos e multa. Como assim? Imagine que ele foi condenado aí a uma pena de multa e de reclusão. O sursis vai abarcar a pena de reclusão, mas não a de multa. A de multa ele ainda vai ter que cumprir. Seria nesse sentido. Certo? A gente viu também que o sursis só é aplicável à pena privativa de liberdade. Então, se cumulativamente tem outra espécie de pena, o sursis não vai se estender. Tá bom? Gente, qual que é o prazo de cumprimento? Qual que é o prazo? A gente viu que ele não pode ser condenado até 2 anos, mas e o prazo? Prazo de suspensão. Não da pena. Prazo de suspensão da pena. A gente viu que a pena não pode ser superior a 2 anos. Mas e quanto tempo que essa pena vai ser suspensa? Não é o mesmo prazo da pena. Olha lá, o caput 77. Poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Isso, Ana Paula, isso mesmo. Prazo de suspensão, 2 a 4 anos. Tem exceções, como tudo na vida, né? Anotem aí que o prazo é de 2 a 4 anos. É o período de prova, né? Coloquem assim, ó, para ficar bem completo. Prazo de suspensão. Chamado de período de prova, vírgula. Chamado de período de prova compreende-se o lapso de tempo em que o condenado deverá manter boa conduta e cumprir as condições impostas. Então, prazo de suspensão, também chamado de período de prova, é isso aqui. E qual é? Regra. A regra está lá no caput do 77. 2 a 4 anos. Então, a gente tem a regra. A regra é que será de 2 a 4 anos. E as exceções? Deixa eu ajeitar aqui enquanto vocês copiem. Exceções, gente. O sursis etário e o sursis humanitário. Coloca isso. Exceção número exceções. 1.
sursis etário e humanitário, que a gente já viu quais são. Em que será de 4 anos, de 4 a 6 meses. Vou colocar uma bolinha aqui, peraí. Será entre 4 a 6 anos, no caso de condenação superior a 2 anos e inferior a 4 anos, tá? A gente viu que pode ir até 4 anos, né? E será de 2 a 4, daí já entra na regra, né? No caso de condenação não superior a 2 anos. Aqui a gente nem precisa anotar isso aqui, porque daí ele cai na regra, né? Então, aqui que não vai cair na regra. Será entre 4 a 6 anos, no caso de condenação superior a 2 e inferior a 4. Beleza. Segunda exceção. Segunda exceção. Sursis, no caso de condenação por crime contra a segurança nacional, praticado em tempo de paz. Então, vamos lá. Se o caso é de crime contra a segurança, né? Tem lá a Lei de Segurança Nacional, os crimes contra a segurança nacional. O prazo de sursis será um prazo especial também. Prazo do período de prova, né? Será um prazo especial. Será de entre 2 e 6 anos. E uma terceira possibilidade, uma terceira exceção, que é a condenação por contravenção penal. Então, a condenação por contravenção penal vai ser entre 1 e 3 anos, tá? Período de prova. Então, vamos lá. A regra é que seja de 2 a 4 anos, então o João William Sérgio foi condenado a pena de 2 anos, cumpriu todos os requisitos, então o juiz, naquele caso, vai conceder a suspensão de 2 a 4 anos. Agora, se está lá com 70 anos ou doente, pode ser de 4 a 6 anos no caso de condenação superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Beleza. Se é condenação por crime contra a segurança nacional praticada em tempo de paz, entre 2 e 6 anos do período de prova. Se a condenação é por contravenção penal, o período de prova é de 1 a 3 anos. Perfeito? Agora faltam 2 pontos. Primeiro ponto, causas de revogação e a execução da suspensão condicional da pena. Vamos começar pela execução. Deixa eu entrar aqui no... Execução, gente, beleza. Teve a sentença,
o juiz entendeu que é cabível a suspensão condicional da pena, e daí? Como que vai começar a cumprir? Existe uma audiência chamada audiência admonitória. Nessa audiência, o juiz vai ver se o condenado ele aceita, né, a suspensão condicional da pena, e aceitando, ele estabelece os requisitos que ele tem, aliás, as condições que ele tem que cumprir, bem como ele adverte das consequências pelo descumprimento, beleza? Então, anotem aí. Tudo isso está no artigo 160 da Lei de Execução Penal. 160 da LEP. Anotem aí. Transitada em julgado a sentença condenatória, transitada em julgado a sentença condenatória, ixi, Maria, vírgula, o juiz lerá ao condenado vírgula, em audiência aí coloquem assim entre parênteses, audiência admonitória, também chamada de audiência de advertência. Audiência admonitória, também chamada de audiência de advertência. Eu coloquei só o juiz lerá, né? Coloquem assim, o juiz a lerá, ou seja, lerá a sentença, né? A lerá em audiência, audiência admonitória, também chamada de audiência de advertência, fecha parênteses, vírgula, advertindo-o das consequências de nova infração penal, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Ponto. Essa solenidade marca o início do período de prova. Joia? Então, inicia o período de prova com audiência admonitória. Nessa audiência, o juiz vai ler a sentença e vai advertir o acusado do não cumprimento e das condições e bem como, né, se ele fizer uma nova infração penal, cometer uma nova infração penal. O condenado, gente, pode recusar esse benefício, tá? Ele pode dizer ali que ele recusa esse benefício. Então, anotem aí. O acusado
pode recusar esse benefício. Gente, a quem cabe a fiscalização? Porque a gente viu que ele vai ficar num período de prova de 2 a 4 anos, certo? Nesse período de prova, ele pode ter prestação de serviço comunidade ou limitação de final de semana, ou todas aquelas possibilidades previstas no artigo 77, parágrafo 2º. E quem vai fiscalizar esse sursis? Coloquem aí. Fiscalização. A fiscalização do sursis é atribuída vamos lá, a Serviço Social Penitenciário, vírgula, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviço, vírgula, sob fiscalização do Conselho Penitenciário, vírgula, do Ministério Público ou de ambos. E ainda, na ausência de lei supletiva, né, que determine quem vai, de fato, ficar responsável por essa fiscalização, cabe ao juiz da execução. Certo? Então, veja bem, aqui em Paraíso do Norte, né, uma comarca pequena, comarca de entrância primária, só tem uma delegacia. Como é feito aqui? Prestação de serviço à comunidade. A própria instituição fiscaliza e todo mês manda ao Conselho da Comunidade, certo? E o Conselho da Comunidade, então, fica responsável por essa parte de fiscalizar junto a essa instituição a suspensão, né, as condições de prestação de serviço à comunidade. Em Paranavaí, por exemplo, existe o patronato. Então, eles vão ao patronato e o patronato que continua aí, que na verdade fiscaliza, né? Cabe ainda ao juiz de execução. Essas assinaturas que eu falo, né? Eu vou no fora assinar. Se foi condenado, é o quê? Não, só tem que ir no fora assinar, nem fui condenado. Na verdade, se for condenado, teve uma suspensão condicional da pena, né? E quem faz aqui em Paraíso do Norte mesmo é no próprio fórum. Em Paranavaí eu sei que já é no patronato, em Maringá também tem. Enfim, vai de comarca a comarca, mas a fiscalização seria para essas entidades aqui, beleza? Entidades, órgãos, pessoas jurídicas, enfim. Para terminar, vamos à revogação. As causas de revogação. Claro, se condenado, se descumprir, vai ter aí o benefício revogado. Mas a gente tem as causas de revogação obrigatória e as causas de revogação facultativas. Então, coloquem aí. Causas de revogação, vamos começar pelas facultativas. Causas de revogação facultativas.
Quem estiver copiando aí no... Bom, vou copiar aqui. Primeiro, primeira causa de revogação facultativa, ou seja, o juiz vai analisar o caso, ele pode ou não revogar esse benefício. Ser o agente condenado irrecorrivelmente, ou seja, com trânsito em julgado, em crime culposo ou contravenção. Vamos lá, uma frase grande. Então, vamos lá. Ser condenado... Cadê? Ser condenado irrecorrivelmente por crime culposo ou por contravenção, vírgula, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Essa é a causa de revogação facultativa. Então, ele está em período de prova. Aí foi constatado que ele foi condenado aí por crime culposo ou contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. O juiz vai analisar o caso concreto e pode revogar ou não. Agora, revogação obrigatória, ou seja, obrigatoriamente o juiz vai revogar o benefício da suspensão da pena. Primeira hipótese. Condenação, vamos colocar assim, ser condenado, né? Vou colocar igual eu coloquei em cima. Ser condenado por sentença irrecorrível em crime doloso. Eu acho que aqui era a pergunta do William, né? William, durante o período de prova, ele não pode ser condenado por crime doloso. Se for condenado por crime doloso, revoga, tá? Ser condenado por sentença irrecorrível em crime doloso. Nossa, tô ruim das vistas, calma aí. Frustrar, embora solvente, nossa, gente, peraí que eu não tô enxergando nada. Tem que aumentar a minha letra aqui. Frustrar, embora solvente, a execução da pena de multa, embora solvente, né? Embora possível pagá-la, a execução da pena de multa, né? Ou não efetuar sem motivo justificado, não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então, o juiz condenou ali a reparar o dano e você não repara esse dano. Ou não paga a pena de multa, ou é condenado por crime doloso. Aí, revoga-se obrigatoriamente o seu sursis, certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu esqueci de falar alguma coisa. É isso, gente. Revogação obrigatória está no artigo 81 caput, tá? Está no 81 caput. E a revogação facultativa está no 81, parágrafo 1º. E para a gente finalizar, né, gente? Na verdade, falta duas informações aqui. Uma eu vou falar, a outra eu vou esperar alguém perguntar.
Vamos ver se vocês estão atentos. A primeira, lá no artigo 82, coloquem aí, extinção da pena. O artigo 82 diz o seguinte: expirado o prazo, ou seja, passado o período de prova, sem nenhuma revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, vamos lá. Expirado o prazo, sem que tenha havido revogação, igual a extinção da pena. Beleza? Vou fazer a chamada, vamos ver se você... Não, antes de fazer a chamada, porque quando eu vou fazer, vocês saem, né? Gente, tem uma pergunta muito importante que eu não informei para vocês aqui, que tem a ver com a revogação. Vamos ver quem vai pedir essa informação. Beleza, Bruna, te dou presença. Gente, o que ninguém perguntou é o seguinte: revogado... O dente deve estar vermelho, né? Revogado a suspensão da pena, quanto tempo o condenado vai ter que cumprir de pena? Foi revogado, então ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Por quanto tempo? William, remanescente. William, mas imagine que a pena dele foi de 2 anos e o juiz suspendeu de 2 a 4. Aliás, suspendeu por 3 anos e ele está no 2 anos e meio. E daí? Porque, veja bem, são 2 prazos distintos. Primeiro, pena até 2 anos. Segundo, de 2 a 4 anos. Então, ele pode ter sido condenado a pena de 2 anos e ter uma suspensão da pena de 2 a 4. Na verdade, gente, ele volta do começo, ele tem que cumprir a pena inteira. Porque a pena dele só estava suspensa, entendeu? Ele não estava cumprindo nada, só estava suspensa. Ele descumpriu, agora você vai ter que cumprir sua pena. Então, ele vai ter que cumprir a pena integralmente. Então, vamos colocar assim, ó. Revogada a suspensão, inicia-se o cumprimento integral da sua pena privativa de liberdade. Certo? Então, revogou a suspensão, a pena não está mais suspensa. Então, vai caber ao agente, ao condenado, iniciar o cumprimento da sua pena, sendo que ele terá que cumpri-la integralmente. Perfeito? Dúvidas? Quando vocês terminam de copiar e vão pensando aí se tem dúvidas, eu vou fazer a chamada. Quem quiser sair também depois de responder, pode sair, tá? E eu só vou dar chamada para quem efetivamente responder também. Bruna, né? Acabou de sair. Joyce. Poliana. Oi, tô aqui. Beleza. Oi. Sérgio. Presente. Valeu. William Cardoso. William Oi, tá César. ouvindo? Presente. Joia. Beleza. Adriana de Oliveira. Ana Cláudia da Silva. Presente. Beleza. Ana Paula Dias. Ângelo Augusto. Carla Patrícia. Gente, ó, Ana Paula Dias,
Não respondeu. Ângelo não respondeu. Carla Patrícia não respondeu. Ellen Carolina. Ellen Carolina respondeu. Ana Paula, se você estiver falando alguma coisa, eu não estou te ouvindo. Isso, agora tá. Vi aqui no. Tá, beleza. Coloquei sua presença. Fábio Santos. Presente, beleza. Fernando de Souza. Aline Gomes Costa. Henrique Feitosa. Presente. Beleza, Henrique. Ingrid. Isabela Berti Dutra. Laisla. Presente, professora. Beleza. Roseli. Presente, professora. E Tainá. Presente, professora. Beleza, gente. Muito obrigada e uma boa noite para vocês.